Olá, tudo bem? Pessoal, boa tarde, 8h30 Talk Show. Hoje aqui estamos com o nosso amigo Luciano. Opa, tudo bom? Prazer. Você pode se apresentar? Claro. Eu sou o Luciano Mendes, eu tenho 28 anos. Eu sou publicitário de formação, mas game design por insistência e paixão. Eu tô trabalhando com a Água faz 2 anos, eu sou de Curitiba. E isso aí, esse aqui é o meu escritório, porque é o lugar que eu passo de trabalho. E tô aqui no 8h30 agora pra participar com vocês. Como é que você entrou no mundo do design de jogos, né? Lá em 2019, eu e mais dois colegas, o Guilherme e o Thiago, a gente resolveu fazer uma agência de marketing digital. Então a gente trabalhava com social media, com sites, com e-commerce. E em 2020, um pouquinho antes da pandemia ali, a gente meio que sentou pra conversar, fez uma reunião, e a gente decidiu que a gente queria fazer jogos. Porque a gente fez uma Game Jam no 2019, que foi horrível pra gente, a gente não conseguia fazer uma porta abrir durante 7 dias, mas a gente sentiu que a gente gostou muito da experiência e a gente queria trabalhar com isso. Então a gente se reuniu, fez uma reunião ali, acho que em fevereiro, umas 3 semanas antes de estourar a pandemia, assim. Daí a gente decidiu que a gente ia reduzir o escopo do marketing e focar em jogos. Então a gente fez um jogo, vai ser pequenininho ali, e vamos criar isso aí. Só que a gente gostou tanto de trabalhar com essa parte do jogo que ele faz 4 anos desenvolvendo o mesmo jogo. Então a gente quer lançar esse ano ainda, mas foi assim, foi tipo uma experiência que a gente teve em conjunto ali pequenininha, que a gente gostou e que ia trabalhar nós 3 ali, porque a gente já era amigo fazia tempo. E cada um se especializou em uma área e foi esse o abrir de portas, assim. Eu hoje em dia trabalho na parte de game design e direção criativa também. Então, questão de referência visual, imagens 2D, arte 2D, interfaces, músicas, tudo eu que tomo a rédea no nosso jogo, né? Quais são os principais desafios que você enfrenta ou encontra, né, ao criar um novo jogo? Tá. No nosso caso, é um jogo de puzzle, digamos por 60% de puzzle, quebra-cabeças, e 30% de terror. Então, um dos desafios é fazer esse equilíbrio, pra gente não pesar muito na mão do terror, ou na mão ser um pouco mais puzzles muito difíceis. Mas acho que a maior dificuldade são duas, eu diria que primeiro são os próprios quebra-cabeças, porque a gente tem que testar. A gente monta, a gente tem que testar, além da gente, com pessoas. Então, às vezes é uma coisa muito fácil pra gente, ou muito divertido, mas quando você vai jogar, os jogadores não gostam, ou não acham legal, então é essa parte que eu acho muito difícil no nosso jogo específico. E o outro ponto que eu colocaria é o financiamento. Porque como a gente está começando agora, como a gente não tem mais jogos lançados ou um nome forte no mercado, é difícil o pessoal querer, talvez, investir em você ou futuramente comprar outro jogo para lançar ele, porque o pessoal quer ter uma segurança que você fez uma coisa boa, que você vai dar retorno para eles. Assim. Então a gente, por exemplo, participou do evento em São Paulo, a Gamescom Latam, a gente foi ser selecionado para estar lá no evento, e a gente conversava com muita gente que queria investir no jogo, mas ficava com o pé um pouquinho atrás, porque que era o nosso primeiro jogo, a gente não tinha experiência no mercado, não sabia como o jogo ia ser recebido pelo público, né? Então a gente percebeu que esse é uma dificuldade, assim. Então testar os puzzles é uma coisa muito difícil, tanto que a gente fez um puzzle que era um labirinto, e a gente ficou, acho que uns 4 meses fazendo, e ontem a gente pôde decidir que a gente vai descartar, porque ninguém conseguiu resolver ele. Então a gente vai recomeçar uma nova etapa do zero. É como se fosse uma tentativa e erro, tem muito disso. Tem, você bastante. Fazer, de repente, peraí, não tá funcionando, mas de repente pra gente, para as pessoas não tá funcionando. Exatamente. Melhor deixar fora, né? Porque o que acontece? Como a gente desenvolve, como a gente faz, a gente sabe a resolução, a gente sabe o que tem que fazer. A pessoa que tá aprendendo pela primeira vez, não. Então, ele tem que ser interessante e... como posso falar? Estimulante, mas ele não pode ser chato. Não pode ser uma barreira pro jogador. Então, tem que ser se for uma barreira, que o jogador possa passar, não que trava o jogador. Então, a gente percebeu muito criando no jogo isso, que às vezes a gente criava uma coisa que a gente achava interessante, mas que criava uma barreira pro jogador desistir e abandonar o jogo. Então, a gente teve bastante gente que falou, joguei até essa parte aqui, e saí porque achei muito difícil, ou saí porque eu achei que não tinha muito nada a ver. Um exemplo que eu posso dar, quando a gente foi que tinha que ter o equilíbrio entre o terror e o puzzle, no começo do jogo tinha um monstro que perseguia o jogador. Só que a gente percebeu que o pessoal queria mais fugir do monstro, se esconder do monstro, do que resolver os quebra-cabeças. Então a nossa escolha de design foi retirar o monstro para o pessoal poder focar mais tranquilo no quebra-cabeça. Então é uma parada que a gente sempre fala que a gente tem que testar muito para ver se funciona, como é que o jogo está recebendo isso.
Porque a gente que cria não tem esse olhar de quem vai pegar pela primeira vez, né? Então realmente é tentativa, erro, um acerto, até achar o ponto perfeito para poder inserir no jogo. Quais são as ferramentas que normalmente você usa, né? Tipo, e também se você pode já falar de algum projeto seu, né? Tá. Eu posso até abrir aqui para mostrar aqui rapidinho. A gente utiliza para produzir nosso jogo Unreal, motor gráfico, né? Então aqui a gente tem um mapa de teste que a gente faz dos puzzles, dos objetos. Então a gente utiliza essa ferramenta gráfica. Mas além disso a gente utiliza outros programas, né? Então para fazer o 3D a gente utiliza o Blender, para fazer edição de imagem o Photoshop, o Illustrator, a gente utiliza a edição de áudio pelo Audition. Então a gente utiliza outras ferramentas como o Miro para fazer brainstorm, mas onde a gente monta o projeto todo é no Unreal, porque o Unreal é um aplicativo focado em 3D, então ele é muito bem utilizado para isso, e hoje em dia ele é tão bem utilizado para isso que empresas do mundo inteiro usam para fazer filmes, séries. Então Mandalorian, por exemplo, ela não tem cenário, são telões rodando isso aqui em tempo real. Então toda vez que você vê, por exemplo, lá um deserto, é uma imagem no Unreal em tempo real. Então se o cara quer dar um zoom, ele vem aqui, dá o zoom e aparece lá no telão. Então, pela qualidade gráfica que ele tem. Então a gente escolheu porque o Guilherme já conhecia a Unreal, ele trabalhava nela, com 3D. E assim, é um aplicativo, tipo, é um programa gratuito, sim. é pago? Não, ele é gratuito. Ele é gratuito, você pode ter alguns plugins pagos, você vai comprando. Porque, assim, ele tem uma loja feita para os usuários. Então, se eu quero criar um 3D, colocar e vender, eu posso fazer isso. Mas o aplicativo é gratuito, então quem quiser pode baixar, linkar, fazer o jogo lá. Aí a única coisa que ele faz é o seguinte: se você vender até, acho que, eu posso estar errado com o número, mas acho que até 1 milhão de cópias do jogo você não paga nada. E acima disso você paga 10% do que você começar a vender. Então, tipo assim, uma margem muito grande para fazer um lucro ali, e depois precisa pagar para eles. Então a gente estudou, tem outras ferramentas como o Godot, a própria Unity, mas como a gente já tinha conhecimento da Unreal, acabou sendo mais fácil para a gente trabalhar com ela. Você pode falar um pouquinho como é que nasceu a ideia do Lighthouse? O nosso jogo Lighthouse of Madness, ele é um jogo de puzzle e terror, como eu contei anteriormente, inspirado nos contos de Lovecraft. Então, na verdade, a gente meio que fez um brainstorm de 10 jogos que a gente queria fazer, e a gente queria fazer um jogo de point and click, que basicamente é onde você tem uma tela, e você vai clicando nos objetos para resolver esses quebra-cabeças. E é um jogo que a gente gostava, a nossa infância foi com jogos assim, minha, do Guilherme. Só que a gente resolveu se inspirar em Lovecraft, que era uma coisa que eu estava olhando na época. E eu sempre senti que Lovecraft tem um pequeno problema quando você é adaptado em jogos ou filmes, que ele tenta sempre focar na mesma criatura que o Cthulhu. E eu falei, cara, eu acho muito legal, mas muitas coisas a gente acaba meio dando bola por conta disso. Então vamos tentar criar a nossa história nesse universo. Como se o universo existisse e a gente está criando uma história nova ali. Então a gente começou a desenvolver esse jogo de point and click. Só como o Guilherme é artista 3D e não 2D, a gente pensou em fazer uma câmera fixa no centro e o jogador rodaria em volta dela 360 graus. 360. Então a gente teve o cenário em 3D. Só que quando o Guilherme montou esse cenário, a gente achou muito legal. Cara, a gente falou, cara, tá muito bom esse cenário pra gente deixar parado. Vamos fazer pro jogador em primeira pessoa poder andar no cenário, ver, explorar. Então começou devagarinho. E a gente foi adaptando essa ideia, eu fui escrevendo o roteiro. E a gente chegou no momento que a gente pensou, cara, vamos aumentar. Aí a gente colocou o pessoal a jogar, tinha um jogo pronto ali, bem mal feito, mas tinha. E o pessoal gostou e queria mais. E daí a gente chegou no ponto de falar, cara, então se o pessoal gostou daqui, que a gente chama de versão alfa, digamos assim, vamos fazer uma versão nova, só que melhorada. Daí surgiu esse projeto atual. Então foi meio que nessa conversa que a gente falou que a gente teve lá, 3 meses antes da pandemia,
que a gente resolveu fazer e surgiu assim aos pouquinhos. Ok, no total, quanto tempo o projeto levou para, tipo assim, finalizar? Cara, vai ser mais ou menos uns 5 anos. 5 porque anos. A gente começou a produzir em 2020. O primeiro ano meio que a gente jogou fora o projeto. Na verdade, não fora não. A gente aprendeu com ele, mas o projeto não tá mais no jogo, né? Porque ele era outro mapa, outra ilha e tudo mais. E a gente acredita que vai finalizar no meio desse ano, 2025. E a gente tem uma parceria com uma publisher, que é a Killbyte, que vai fazer o port do jogo, ou seja, ela vai pegar o nosso jogo de computador e transformar para console, lançar para PlayStation, Xbox e Switch. Então, tem o nosso tempo de desenvolvimento e vai ter mais o tempo deles de fazer essa portabilidade. Essa né? portabilidade para as plataformas. Isso, então, tanto para então, hoje, se eu quisesse jogar, onde que eu encontraria? No computador, pela Steam. Pela Steam, que é uma loja virtual, digamos assim, uma plataforma virtual. Então lá você consegue jogar a demo do jogo, que é, vamos supor, os primeiros 50 minutos do jogo você consegue jogar. E a gente desenvolvendo essa parte pro computador. E depois de terminar, a gente envia esse arquivo para eles transformarem esses arquivos para as plataformas. Ok. Então, eles são mais uns 3 meses de produção. Mas ainda esse ano? Esse ano, com certeza. Tá. Não passa de 2025. O que você considera mais importante? A mecânica de jogo que seja inovadora ou a narrativa? Pessoalmente, eu acho que depende muito. Eu vou dar exemplo. Se eu estou jogando com meus amigos, vamos supor, um jogo multiplayer, um jogo cooperativo, eu acho que a mecânica é mais interessante. Poder fazer coisas divertidas, diferentes com eles, assim. Então, um jogo que misture um pouquinho de sobrevivência com ficção científica, por exemplo. Mas eu, pessoalmente, gosto de jogar jogos que tenham mais narrativas. Então, meus jogos favoritos são o Firewatch. Que tem uma história, um roteiro, então é mais... Sim. A narrativa que vai, digamos assim, permeia o jogo, digamos assim, é o que leva, né? Sim, sim. A você jogar. Então, eu sinto conduz, isso. Né? Exatamente. Eu gosto de jogos assim, eu gosto do Firewatch, meu jogo favorito, ele é assim, ele trabalha muito a narrativa do jogo, a mecânica dele é bem simplesinha, mas tem jogos que misturam um pouquinho dos dois. Um exemplo disso é Celeste, que também é um dos jogos favoritos, que é um jogo, imagina o Mario, só que você não tem tempo de ficar andando devagarinho e pulando, você tem que pular de um ponto pro outro, tipo, por 10 segundos, assim, e chegar do outro lado do mapa. Você tem que atravessar o mapa do outro lado pulando muito rápido. Então ele é uma mecânica super simples, que é pular, mas ele tem sua dificuldade porque tem espinhos, tem uma bola de fogo que vai te pegar. Então você tem que trabalhar mecanicamente para pegar esse movimento e passar. Só que ele tem uma história inserida muito bonita nela. Então eu acho que quando eu gosto de mecânicas, mas eu sinto que quando o jogo tem uma história, me pega muito mais. Então, pra mim, pessoalmente, eu gosto da história, mas eu acho que para um bom jogo, interessante é o equilíbrio. Porque você consegue prender o jogador pela mecânica e também pela história. Posso falar, tipo, GTA. Eu adorava GTA. Mas conforme foi lançando os outros, eu já perdia a ideia de seguir a história. Aí eu ficava andando na cidade, ou, vou falar, batendo na polícia e saindo correndo, fugindo. Tipo assim, não me interessava mais a parte da narração ou do roteiro da história. Sim. Então, o que me tornou vou escutar a rádio, que a rádio é bem legal, né, do GTA, e de repente é só ficar passeando na cidade. Sim, ele virou essa experiência de você ter uma cidade para explorar, né? Que coisa que era muito difícil a gente ver em videogame naquela época. Como é que você decide o equilíbrio entre a jogabilidade e a história em um jogo? Tá. Isso, pra gente, aqui na nossa questão do Lash Out of Madness, tinha que ser uma coisa que as duas coisas complementassem. Então a gente tem... eu falei aquele equilíbrio de 70% a 30%, mas no caso da narrativa a gente tem que estar amarrado com os puzzles, porque a gente entende. Na nossa história, o jogador ele é um faroleiro que chega numa ilha que está abandonada e tem que descobrir o que aconteceu nessa ilha. Então a gente não pode só inserir elementos soltos, a gente tem que amarrar por que esse objeto está nessa ilha, por que não tem mais ninguém na ilha. Poderia ter um grupo de surfistas ali na ilha pegando uma onda, tomando um bronze. Então a gente tenta amarrar narrativamente para que faça sentido para o jogador. Porque a gente quer que, como é um jogo em primeira pessoa, tem uma atmosfera, como eu falei, de terror, de Lovecraft e tudo mais, a gente acredita que o jogador precisa estar envolvido nessa história. Então, no nosso caso, a história mecanicamente a gente acredita que seja 50%, porque a gente sabe que se a gente só inserir história, muita coisa para o jogador ler, fica chato. E a mecânica também, igual eu falei do puzzle, se for muito difícil, o jogador vai abandonar. Então a gente tenta equilibrar, testando com os jogadores, ver se faz sentido ou se não faz. Então o que a gente faz é conversar bastante com o pessoal que faz o playtest com a gente. Então a gente toca
eles jogaram aqui, vamos por meia hora do jogo, a gente já conversa com eles. Já pede um feedback para poder, opa, acho que a gente vai ter que mexer Exatamente, isso aqui, ou a pessoa pode passar, tá difícil essa parte, não tô conseguindo bem isso, não entendi, aí para vocês poderem também bem isso, trabalhar. E daí a gente vai inserindo elementos ou tirando elementos conforme essa conversa. Eu vou dar o exemplo da história. Quando começou a história, ela era uma história bem simples. O cara chegou na ilha, sumiu lá o faroleiro, só que eram dois, e um deles era um cultista que queria invocar o deus lá, o Yog-Sothoth, e o outro acabou morrendo por causa disso. Só que a gente começou a perceber que tinha alguns elementos soltos, assim. E a gente começou a inserir, tipo, uma narrativa de um culto por trás, então tinha mais pessoas envolvidas. E só que a gente percebeu também que para isso acontecer, os puzzles tinham que ser um pouquinho mais diferentes. Não era só abrir uma porta ou abrir uma janela, eles tinham que envolver talvez um elemento um pouco mais misterioso, um pouquinho coisa ali que não fosse talvez humano. Então a gente inseriu elementos assim que fossem... O mistério, a partir do momento que vocês colocaram no jogo mistério, pra, né? Tipo... então, a gente tentou equilibrar essas coisas, assim, então a gente começa a ver o que falta, o que tá demais. Então, às vezes a gente percebeu, pô, esse texto aqui tá muito curto, vamos mudar ele. Mas, pô, aqui seria legal ter uma notícia pra mostrar que o pessoal naquela época já tinha indicação que podia ter uma coisa errada. Então a gente fazia um jornalzinho dizendo a notícia, sabe? E isso a pessoa encontra no jogo. Vai ali, sim, encontrou um jornal com a notícia. Exatamente, da época, lá. Então, assim, como a gente encontra o equilíbrio, resumindo a pergunta, é testando. A gente não consegue sem testar, a gente tem que fazer várias ideias e a gente testa. Então a gente vê o que funciona, não funciona e coloca ou tira, como eu falei. Mas o que a gente tentou no nosso jogo é ser uma maneira que o jogador jogasse e pudesse entender a história. Então a gente tenta pegar esse equilíbrio de faz sentido? Não faz sentido? Mesmo que não faça sentido. Pode ser que não faça sentido em momento nenhum. Mas o jogador consegue entender por que não faz sentido? Então a gente tem que pensar nisso também. É difícil, mas eu acho que é muito mais do que você passar a mensagem que você fala pro seu jogo. O seu jogo é pra ser um jogo só de mecânica, então você não precisa... Você pode ter diferente de história. Tetris. Qual é a história de Tetris? Tá. O jogo em si não tem uma história muito complexa, mas a mecânica é muito boa. Até pela questão de continuidade, digamos assim. Você vai terminar o jogo, você pode deixar uma ponta solta para de repente, mas daqui a 2, 3 anos ou até 5, vamos lançar a parte 2, ou, né? Aí varia muito com o estúdio que quer trabalhar também, se quer trabalhar com sequência, ou quer trabalhar só com histórias fechadas. Eu, particularmente, muito fã de histórias fechadas. Gosto de filme que encerra ali, mas te deixa aquela pulga atrás da orelha. Por exemplo, acho que um dos filmes favoritos que eu gosto, que eu assisti recentemente, foi A Bruxa, do Robert Eggers. E ele fala muito, ele te deixa a pulga atrás da orelha, mas ele não revela tudo pra você. Ok, então, como se você não sabe, terminou o filme, você pensa, certo? Acho que vai, né, você fica naquele, ok, terminou a história ali, mas você pensa, acho que possivelmente tem alguma continuação, né? Então eu acho que o intuito do jogo também é um pouco disso, porque o jogador tá presenciando aquilo lá. Então, na nossa vida a gente não tem todas as respostas. Às vezes a gente encontra uma situação que a gente só tem o que a gente tem palpável na mão ali, a gente não tem o outro lado da situação, a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente pensou nisso pro jogo. Então tem coisas que o jogador vai descobrir, porque vai ter um registro, uma carta, vai estar na parede escrito, mas tem coisas que ele vai ter que tentar imaginar e tentar completar o quebra-cabeça na cabeça dele para ter a solução. Quais são as tendências atuais no design de jogos, né? E como você vê o futuro dessa indústria? Que a tendência está sendo... O pessoal está deixando de consumir grandes jogos de 50 horas, 60 horas, para experiências menores, mas mais completas. Então, e coisas diferentes também. Por exemplo, ano 2023, o considerado o melhor jogo do ano foi um jogo de RPG, que ele era um RPG que eles chamam de RPG isométrico, que você vê o personagem de cima, não é em primeira pessoa, nem nada disso. É um RPG tático. Normalmente esse tipo de RPG ele é muito nichado. E esse explodiu, porque ele é uma mecânica muito boa, ele tinha... vários elementos que, digamos assim, de repente, para as pessoas, um jogo de cima, normalmente tipo, vou falar 2D, 3D, né? Um jogo de cima é uma novidade. Então. Acho que, né? E ele tinha uma história bem interessante também. Ele tinha personagens que eram carismáticos. Ano passado foi o Astrobot, que é um jogo mais recluso. Ele é tipo um jogo de plataforma, estilo Crash, o Spyro. Só que ele faz muito bem esse trabalho de plataforma. Ele traz coisas que a gente não via há muito tempo nos jogos. Qual que é o nome do jogo? Astrobot. Tá. Então eu acho que essas experiências que são mais fechadas e mais próximas ao jogador estão sendo muito bem avaliadas, assim, muito bem recebidas. Assim. Em relação ao futuro da indústria, eu acho que esse é um ponto também que é interessante. Eu acho que a gente, como dev, desenvolvedor, a gente tem um conhecimento e um poder muito grande de construir coisas e narrativas, histórias, jogos e tudo mais.
Só que a gente ainda acaba sendo muito refém do que vende, porque no final acaba sendo um produto, digamos assim. E se eu trabalho em uma empresa grande, numa Microsoft da vida, por exemplo, eles querem resultado de vendas. Eles vão fazer o quê? Em vez de pegar a tua ideia que é nova, vou pegar isso aqui que funciona e jogar isso aqui pra todo mundo. Então isso é um problema que existe atualmente. E o que eu vejo hoje é bastante gente saindo dessas empresas e querendo abrir sua própria empresa por conta disso. Para poder ter essas ideias novas e... Para ter mais liberdade criativa, até, né, de decisão, né? Exatamente. Então eu vejo que assim, que o Brasil tem muita gente boa, muita gente forte no Brasil que acaba indo para fora justamente porque no Brasil não tem uma empresa grande, mas vai para fora por ter chance. Mas quem abre uma empresa no Brasil e lança um jogo que é interessante tem muito sucesso. Então eu acho que sim, eu acho que a minha expectativa pro mercado é justamente essa, que talvez as empresas grandes diminuam um pouco e as empresas menores cresçam por conta disso, porque eu quero ter experiências diferentes, quero ter experiências que eu possa pagar em um preço justo, porque hoje em dia um jogo de videogame está custando de 300 a 400 reais, é um valor muito alto. Então eu quero ter uma experiência que eu possa gastar um pouco menos que isso e sentir que eu não fui roubado, digamos assim, sabe? Que tipo, tem jogo que é lançado é incompleto, tem jogo que falta, tem muito bug e muita má otimização. E eu quero ter a experiência completa, de poder jogar um jogo e me sentir bem e não gastar 90 horas no jogo, poder jogar um jogo em 10 horas e ter essa história toda. Então é assim que eu vejo. Eu acho que tem muita gente boa, muita profissional decente nas áreas de jogos, mas que infelizmente ainda está retida a esse mercado de ser tratado mais como produto e não como uma experiência em si. Mas acho que isso vai mudar. Acho que... E aproveitando o gancho da questão do futuro, o futuro é no celular... É no computador? Tá. É no tablet? Eu acho que sim, o futuro... O celular é muito importante, porque ele é uma ferramenta que todo mundo tem. Ele é muito mais acessível com o computador do que com o videogame. Cara, só for esse celular que meu custou 400 reais. Eu posso jogar várias coisas nele. Então ele é uma ferramenta muito importante. Então acho que talvez ele não seja necessariamente o futuro de grandes jogos, mas seja a porta de entrada para os jogos. Então eu preciso jogar aqui o Tetris, eu comentei, jogar aqui um jogo de tiro aqui, um Roblox, e posso depois migrar para uma outra plataforma. O que eu vejo, e talvez seja, não sei se vai ser a tendência ou seja, eu mostro se efetue, mas o pessoal está buscando menos ter que construir alguma coisa com o computador, mas já ter tudo pronto na mão. Então vamos supor, uma maneira que eu tenho esse controle aqui, eu posso ligar ele na TV e já jogar. Então, por exemplo, a Xbox, numa época, tentou criar um aplicativo para isso. Você ligava o aplicativo, ligava o controle e já jogava. Não precisava baixar o jogo, não precisava ter o videogame físico, sabe? O videogame, então eu acho que a Netflix já faz isso. Se você assina a Netflix, você pode baixar no seu celular os jogos direto da Netflix. Então eu acho que vai ser meio que isso, vai ser mais o plug and play que a gente chama, né? Então, você me lembrou agora uma coisa bem legal. Tem um filme na Netflix que você decidia... Sim. Eu não vou lembrar o nome, mas se tem eu o Black Mirror Bandersnatch e tem o do Minecraft, eu acho. Bem lembrado, é o Black Mirror, que daí você entra, o filme, tá acontecendo, e aí tem momentos que você pode decidir, né? Se o cara vai pra um lado pro outro, se ele vai... Assim, então, mas eu acho que é meio que isso, porque, vamos supor, eu tenho o meu computador, eu tenho videogames mais antigos, a gestão atual que eu tenho é o Switch, que pra mim é muito bom, porque como eu não era para mais vir pra cá direto, ele é um videogame que eu posso tirar ele e jogar na mão. Tipo, ele é um portátil, mas também um console de mesa. Então era funcional pra mim, porque eu podia chegar em casa, botar na TV e jogar, mas podia tirar e continuar jogando na minha mão. Isso eu acho muito legal, mas é muito difícil, eu acho, as empresas seguirem por esse caminho, porque é um custo muito alto. Eu acho que é um caminho que só a Nintendo vai seguir, mas o que eu acho é que as outras empresas querem ter uma coisa muito mais rápida e prática. E também o exclusivo também vende. Pra caramba. Né? Cara, assim... A exclusividade também, né? A gente... eu acho que é o que mais vende, na verdade, pra pensar. O computador, ele tem exclusivos, mas são exclusivos menores, igual os indies, essas coisas. Mas a Nintendo, ela vende muito... Sony também vende muito console, videogame por causa dos exclusivos. Que o pessoal é muito fã. Então, o mais famoso, por exemplo, o Mario. O Mario só sai no videogame da Nintendo. Então você tem que ter o videogame pra comprar. E normalmente os jogos do Mario, da Nintendo, tem um grau de polimento e refinamento muito alto. Então se você pega um jogo do Mario, você vai saber que ele é jogo bom. A Sony é a mesma coisa com o The Last of Us, por exemplo, é muito grande, que virou até série agora e tudo mais. Pô, a gente é fã do jogo, quer jogar, e só vai ter agora tem no computador, mas quando sai é só no PlayStation. É só naquela... Então eu preciso comprar o PlayStation 5 ou o 4 para poder jogar. Então, provavelmente, exclusivo vende, mas tem muita gente que às vezes fala, cara, eu não vou comprar agora porque daqui 6 meses vai ter uma promoção. Então eu vou esperar por uma promoção. Qual conselho você daria para alguém que deseja começar na carreira de game designer? O conselho básico é começar. Vamos supor, a gente
Não só em design, mas qualquer coisa da vida, a gente tem aquela coisa de planejar muito. Ok, tem alguma faculdade ou tem algum curso? Sim, acho que sim, você pode fazer, tem vários cursos online que você pode fazer, tem um que é bem... Tem vários cursos diferentes, eu não tenho um para indicar, mas tem o da EBAC, que é uma faculdade digital, assim, que tem uns cursos mais interessantes desenvolvendo arte e tudo mais, mas eu acho que, por exemplo, se você tem uma ideia, tentar colocar ela em prática. Vamos supor, eu quero trabalhar, fazer um jogo que é sobre Paranaguá. Então você pode tirar foto de Paranaguá ou desenhar e tentar montar isso ali no teu computador. Porque assim, você planejando, você acaba, obviamente, reduzindo um escopo do jogo, mas você não ganha a experiência de fazer. Então a melhor maneira de você começar é fazendo. Então o que eu recomendo para começar é buscando Game Jams. Então são eventos que você tem lá de um final de semana até uma semana para produzir um jogo. Então você aprende muito nisso porque é um período de tempo, com a equipe reduzida. E não esperar a coisa acontecer para fazer. É você ir atrás desse evento, você abrir o programa e criar alguma coisa. Vamos supor, eu não sei programar, mas tem como a Unreal, você não precisa saber programar. Você precisa ligar um traço no outro que ele faz tudo para você. Tipo, você bota lá, play, música em tal momento. Você liga um no outro e ele faz isso no que você quiser, entendeu? Ele te dá um fio condutor, digamos assim. Ele facilita o processo. Exatamente. É como se fosse uma costura. Você costura pontos com pontos e ele faz isso sozinho sem precisar escrever o código. Então, se eu não sei programar, isso é uma ferramenta que me ajuda. Mas eu sei desenhar. Então, eu posso desenhar e tentar programar dessa maneira. Ou tem ferramentas de programas de desenvolvimento de jogos que não precisa de programação. Você só é um quebra que você vai encaixando para fazer o que você quer fazer. Então, acho que a melhor dica é, tipo, pense em alguma coisa, ou vá atrás de uma desenvolvabilidade que você tem afinidade, seja com música, com arte, com programação, com conversa, se você é uma pessoa que é muito extrovertida, isso é legal para você trabalhar na parte de, vamos supor assim, de gerenciamento administrativo da equipe, né? Junto pessoas que têm o mesmo interesse que você, e faça o projeto, faça acontecer alguma coisa. Seja, igual a gente falou, na Game Jam, seja fazer um projetinho pequeno pra internet e lançar. Porque o que eu percebo é o seguinte, quanto mais você demora para produzir, quanto mais você leva tempo para produzir, talvez menos você aprenda em relação a isso. Quando você começa a lançar coisas e produzir coisas, você vai entendendo como que é e o que você precisa melhorar. Você pode me dar uma dica de livro ou filme? Podemos começar com o livro, então, que eu tenho aqui em mãos. A História de Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. Pode aproximar aqui, não tem? Aqui, ó. Ele é um escritor americano, mas ele também tem uma descendência asiática, chinesa, que eu lembre. E ele escreve sobre ficção científica. Só que ele escreve contos de ficção científica de maneira que eu não tinha lido antes, sabe? E eu conheci ele por causa daquele filme A Chegada, que é inspirado no conto dele. Sim. Então esse livro aqui, a história de Sua Vida, é o conto que inspirou A Chegada. E a estrutura narrativa dos contos dele são muito criativas e intrigantes pra você. Tem uma questão de quadrinhos, poder falar, que é o do João Ferreira, o Crônicas de Calaveira. O João, inclusive, pode aproximar é o ilustrador da capa do nosso jogo, do Last of Madness, e ele também faz as animações iniciais e finais do jogo. E esse aqui, que é o volume 1 Coma, ele apresenta o personagem de Calaveira pra gente, que é um personagem que ele seria o arauto da morte, digamos assim. Então, se a pessoa está em uma situação de vida ou morte, ou está passando da vida para a morte, ele é recebido por esse personagem, pelo Calaveira. Então, cada pessoa vê ele de uma maneira diferente. E ele tenta entender e mostrar para a pessoa como que essa transição acontece ou não. Então, vamos supor, nesse caso, como fala, o volume 1 é coma, é uma situação que a pessoa está em coma. E como que ela estaria nesse momento. E ele fala sobre reflexão, um pouquinho sobre horror cósmico também, apresentando esse personagem, horrores da vida e tudo mais. E o João, ele é de Curitiba, então tem elementos da cidade no quadrinho também. Então eu recomendo, você pode ler online. Cara, eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente, que eu gostei bastante, que é Conclave, que tava tendo um Oscar. Ele me deixou bastante intrigado, porque quando eu vi o trailer do filme e os posters, parecia muito chato. Que era um filme sobre a eleição do próximo Papa. Então não teve muito interesse em assistir. Até que eu e minha namorada, pela vibe do Oscar, a gente queria assistir os filmes do Oscar, a gente foi assistir, e o filme me surpreendeu de uma maneira que eu não esperava. Porque ele tem uma construção narrativa, ele tem uma fotografia muito bonita, e a construção narrativa dele é totalmente fora do que eu esperava. Vamos indicar então aí alguns sons aí. Beleza, posso indicar sim. Eu tenho ouvido recentemente bastante pop. Eu gosto de ouvir um pouco de tudo, mas eu acho que
no final do ano passado eu fui pego pela isca do pop, assim, e posso indicar duas? Tem o Baby No Money, que ele é um rapper um pouco pop, que ele faz batidas bem agitadas e rápidas, com letras meio que aleatórias, assim, mas eu gosto muito de como a batida dele é muito boa, e ele consegue, tipo, despertar uma energia em você. E os clipes dele são muito bonitos na fotografia também, então eu gosto muito de ver o clipe dele ouvindo, porque ele me passa uma sensação de... qualquer imagem precisa ser um filme. Então, Baby No Money, eu tô gostando bastante, ouvindo bastante ele. E uma outra artista que eu descobri é a Chappell Roan, é uma artista pop também, que tá em ascensão aí, e me surpreendeu bastante a musicalidade dela. Ganhou o Grammy. Ganhou, Me surpreendeu bastante, assim, porque eu tenho essa coisa de, às vezes, me afastar de gêneros e voltar depois. E aconteceu isso com o pop. Eu me afastei bastante dele, assim, por um tempo, e comecei a consumir de volta por conta do Baby No Money, conheci Chappell Roan, conheci Sabrina Carpenter, mas a Chappell Roan me despertou porque tem coisa bastante chicletinho, tipo a Hot to Go. Ok, mas tem coisa... é bem feito, né? Muito produzido, Que é uma coisa que eu sinto falta, eu até conversei com a Mariana sobre isso, que a gente acaba querendo no pop tendo muito escritor fantasma, né? Então, o compositor fantasma, o pessoal escreve letra e passa pro artista, ou são 7 compositores para uma artista cantar, e tanto ela quanto o Baby No Money produzem as próprias coisas. Então, o Baby No Money produz as próprias batidas, as próprias letras, a Chappell Roan escreve as próprias letras, né? Tanto que tem vídeos dela na internet cantando músicas do piano que ela compôs e depois a versão ficou produzida, né? Então eu gosto dessa pegada mais pessoal, e eu recomendo para experimentar e ver como que tá o pop hoje em dia. Eu comecei uma vida bem nova, assim, e era aquele clássico, eu vi rock no vinil com meu pai, só que eu comecei a crescer, comecei a trilha sonora bastante, e comecei atrás de vinil, trilha sonora bastante de filmes, séries, e quando eu comecei a consumir bastante jogo, eu fui atrás de trilha sonora de jogo também, e eu descobri que tinha vinil, eu não sabia disso. Então eu tenho aqui 2 vinis de trilhas sonoras, que são dos jogos que eu gosto bastante, um que é do Firewatch, que eu até comentei ali com a gente, que é um jogo que eu gosto bastante, que é um jogo de narrativa, né, então esse aqui é um vinil. Esse aqui eu importei, eu mesmo trouxe dos Estados Unidos, foi bem baratinho na época, e ele vem com o mapa do jogo atrás e tudo mais. E cara, é um vinil bem simplesinho, mas eu gosto muito da capa dele, que tem essa brincadeira com a banda sonora e com as árvores, né? E é meu xodózinho, porque nunca vi aqui no Brasil. E outro que eu trouxe também é um vinil do Death Stranding, que é um jogo do Kojima, que ele tem uma trilha sonora incrível. E esse aqui é uma curiosidade, que ele é um vinil que foi feito a partir do trailer do jogo. Então no trailer do jogo ele fez as músicas com o Roar, que eram 2 músicas, tem aqui atrás que é I'll Keep Coming e Easy Way Out, e o vinil tem só essas 2 músicas. E ele lançou antes do jogo. Então eu consegui comprar em uma pré-venda que é a Moon Face. E cara, ele é um vinil também que eu vi poucas unidades aqui no Brasil, e ele eu acho muito bonito por causa do padrão dele, assim, né? Eu acho muito da hora. Então... eu acho que a minha paixão por trilha sonora se refletiu também no... Por pra cá. Se refletiu também nos jogos, né? Então eu, igual eu falei pra você, eu procuro comprar essas coisas um pouco diferentes. Ultimamente tá meio difícil por causa que o valor do vinil aumentou bastante. E sonora, eu ganhei de um amigo meu esse vinil aqui, e ele veio do Japão. Ele trouxe do Japão. Legal. Ele trouxe de uma loja bem famosa. Pode apertar isso aí só pra pegar aqui. Tá. Tchau. Ele trouxe da Tower Records, que é uma loja bem famosa de vinil lá do Japão. E ele falou, cara, que lembrou de mim quando viu na hora, e ele quis um vinil pra mim. Ele procurou Green Day, que é uma banda favorita, né? E não achou. Do Queen, que é um álbum que eu acho maravilhoso, que é o Innuendo. Esse álbum aqui, ele vem na mesma vibe de A Night Out of Opera, né? Com músicas bem fortes, e me surpreendeu muito quando eu vi ele pela primeira vez. É mais orquestrado. Exatamente, E eu acho a narrativa dele muito bom, porque ele começa como se fosse, tipo, uma parada muito mais caótica, animada, e termina com Show Must Go On, que é uma música incrível do Queen. E a curiosidade desse vinil aqui é que eu comprei ele no sebo. Só que ele nunca tinha sido ouvido quando eu comprei ele no sebo. E eu paguei, tipo, R$30 no sebo nele. E quando eu cheguei em casa pra ouvir, ele tava aberto, só que o encarte interno tava ainda com um adesivo. Então a pessoa que comprou originalmente esse vinil nunca ouviu ele. Eu fui a primeira pessoa a ouvir esse vinil. Então eu fiquei muito feliz, porque eu paguei muito barato num vinil que eu adoro e um preço muito bom. Ouça esse álbum, é muito bom. Eu adoro esse álbum, Innuendo do Queen. E o último que eu trouxe é também eu não sei se é uma raridade, mas é uma curiosidade, que é o que eles chamam de álbum
álbum livro do Green Day, que é o do 21st Century Breaking Down, que é um dos meus álbuns favoritos do Green Day. E ele é um livro. Então você tem aqui dentro, além dos vinis, você tem fotos da produção do álbum, fotos que são de cenário, tem as letras mais estilizadas, às vezes só escritas, então aqui no caso fosse uma pichação, que vai contando a história das músicas e do álbum em si, né? Então esse aqui eu comprei em 2018, 2019, e é um showzinho da minha coleção. E no final você tem o álbum, que é dividido em 3 atos, cada ato é um vinil diferente, e um CDzinho aqui no final. E, cara, esse aqui é um que eu gosto bastante porque ele é diferente. Eu acho que, pelo formato que ele é mais retangular do que quadrado. Isso é um livro, né? Então, isso eu acho muito curioso. Estamos aqui, então, com o nosso amigo Luciano, tá? Que eu ia agradecer mais uma vez aí a presença dele. Muito obrigado. Valeu. Tá? E é isso, pessoal. Então, fica aí embaixo, né? As informações que eu vou colocar do Luciano. Também do jogo. Pessoal, tem um recado final aí. Então, para quem se interessar, tá? Sobre o jogo. O Luciano aí vai explicar um pouquinho agora. Então, é o Lighthouse of Madness. Ele é um jogo que está nas plataformas digitais para computador. Na Steam você pode jogar a demo. E seria bem legal se você seguisse a gente nas redes sociais. O Gustavo vai disponibilizar aqui. E adicionar esses desejos. Ajuda muito a gente. Então, jogue lá, dê seu feedback pra gente, que é muito importante. Obrigado. Novamente, Gustavo, obrigado pelo convite para participar. Valeu, obrigado aí. E até a próxima. Até a próxima, valeu. Tem alguns outros que tem. E eu, cara, eu não lembrava que tinha autógrafo, assim, sabe? É muito louco isso. Vamos lá. Luciano, me conta a história aí desse livro do Planeta Lilás, do Ziraldo. Uhum. Como é que você conheceu o Ziraldo e qual que é a história? Perfeito. Esse livro aqui eu ganhei da minha tia, o Planeta Lilás. E eu sempre gostei muito de ler. Bom, tem vários livros aqui, né? Eu indiquei quadrinho. E então ela sempre me dava esses livros, assim, mais infantis e tudo mais. E ela me deu esse livro do Ziraldo, e eu li e gostei bastante. Eu sempre gostei da parte de em relação à leitura e cosmos, universo, eu gostei bastante. E um dia eu tava em casa, e eu tinha uma portinha assim, que era de um armarinho que eu guardava os livros, Turma da Mônica, Gibi, Garfield, do Ziraldo. E um dia eu tava vendo TV na hora do almoço e vi que o Ziraldo tava em Curitiba no passeio público. Ele tava fazendo uma tarde de autógrafo assim, com as crianças. E eu peguei meu livro correndo lá no armarinho, abri, peguei e falei, mãe, me leva lá do Ziraldo? Ela, pô, levo. E a gente saiu de carro assim, e foi lá pro passeio público, e ele tava tipo, só assim numa tenda assim, sentadinho, dando autógrafo pro pessoal. E tinha uma fila enorme assim, eu fiquei na fila esperando. E eu tava muito animado pra conhecer ele, acho que foi a primeira pessoa famosa que eu conheci na vida, assim, eu tinha 10 anos de idade. E eu lembro que quando a gente chegou nele, a entrevistadora fez uma pergunta, tipo, como mais ou menos assim, vamos supor, o menino maluquinho é o Ziraldo é o menino maluquinho, você é o menino maluquinho, né? Tipo, a Tobias reflete a ele, né? E ele ficou meio incomodado com a pergunta, aí eu lembro que eu cheguei na mesa, botei meu livro assim, ele pegou meu livro assim e falou, não, olha só, ele tá vindo pro Planeta Lilás. O Ziraldo é muito maior que o menino maluquinho. O menino maluquinho é uma obra do Ziraldo, mas o Ziraldo é maior que o menino maluquinho. É o Planeta Lilás, que é o Flix, é o imaginário das crianças. E eu lembro que isso me marcou porque ele pegou meu livro na mão pra falar sobre isso, né? E eu não tinha o livro do menino maluquinho, eu tinha só o Planeta Lilás. E daí ele fez o autógrafo pra mim com o Luciano, um abraço de Ziraldo. Pode aproximar aqui. Claro, aham. E essa memória marcou por conta disso, porque tipo, acho que foi o contato ali com ele, de um livro que eu gostava pra caramba, e ele me usar como exemplo em rede local ali, sabe? Pra, sei lá, na época de separar na TV, uma coisa assim. E foi ali que eu, tipo, que eu acho que em mim despertou também essa questão de querer contar as histórias, assim. Porque sempre que eu lia os livros, não só do Ziraldo, mas Turma da Mônica, livro Senhor dos Anéis, coisa do tipo assim, eu gostava de imaginar esses mundos, sabe? Queria contar uma história também. Isso me motivou bastante pra fazer o jogo também, de querer contar uma história e o pessoal observar o meu olhar, né? Então, é muito engraçado que quando criança eu não imaginava isso, eu achava que era só um livro assinado na estante. Hoje em dia eu vejo com reflexo de quem eu queria ser. Esse aqui então foi um disco que você mandou fazer. Mandei fazer, pra Mariana. Com as músicas que vocês... De bandas que a gente já foi em show e músicas que a gente ouve bastante, assim, que representam pra gente, né? Aí aqui dentro eu fiz, em vez de fazer o CD, eu fiz um QR Code pro Spotify. Que legal. Então daí acho que foi uma coisa nossa, tipo, a cada 3 anos indo no show eu faço o discozinho pra ela. Esse quadrinho aqui a Mariana me deu de Dia dos Namorados. E depois ela deu esse aqui, acho que foi de Natal. E quando a gente veio morar junto, a gente decidiu fazer uma parede com ilustrações nossas, com pessoas que ilustrando, né?
Então daí veio esse aqui, que eu não lembro se ela me deu quando a gente mudou junto ou se foi Dias Namorados também. Mas depois eu encomendei esse aqui pra ela, de Dia dos Namorados. E agora, de aniversário dela desse ano, eu encomendei esse aqui. Então, tipo, são pessoas que a gente conhece. Esse aqui é o João que fez, que é o pessoal que faz o João fez a capa do jogo também, do Lost of Madness. Mas aqui são amigos, conhecidos. Então nossa ideia é... Tem mais um que a gente não pendurou ainda, porque a gente mandou fazer, mas nossa ideia é encher a parede com quadrinhos nossos, de nossa família, os loguinhos, todo mundo.